Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito estratégico e com convidados super especiais. Hoje eu tenho a honra de ter o meu mentor de redes sociais, meu amigo Marcos, e uma pessoa que eu admiro demais. Eu vou compartilhar mais um pouquinho sobre algumas coisas que você não tem noção, do impacto e do significado que você tem para mim já há algum tempo. Ai, Jesus. E eu quero dividir hoje um pouquinho contigo, principalmente sobre como a gente pode utilizar as redes sociais dentro do aspecto profissional, seja para empreender, seja para se posicionar. Perfeito. Eu acho que isso daqui vai ser um trabalho super legal, mas eu queria te dar as boas-vindas, dizer que você é super bem-vindo aqui no Profissional Cast, porque esse projeto, inclusive, tem um incentivo muito forte seu. Tamo Obrigado, junto, meu amigo. Eu que agradeço ao convite. É um projeto que eu verdadeiramente acredito. Honro sua vida, a vida da sua família. Com muita alegria que eu estou aqui. Espero que a gente possa desenvolver um bate-papo muito bacana, muito divertido aqui, mas também para as pessoas que vão assistir do outro lado. Tenho certeza que elas vão tirar ótimos insights. Sem dúvida. Mas compartilhe um pouquinho quem é Marcos, a tua trajetória como um todo. Legal. O que é que você faz hoje? Tá, vamos lá. Bom, quem é Marcos, né? Marcos é um garoto que nasceu em Recife, mais especificamente no Janga, foi onde eu fui criado a minha infância. Um bairro pequeno, classe média, e filho de dois grandes heróis, Dona Georgina e seu Marcos. Amo demais. E, de certa forma, filho de pais separados, passei por alguns desafios na vida, mas passando disso aqui, adiantando algumas coisas, eu sempre fui um cara muito inspirado a sonhar. Minha família sempre foi muito de viver, minha mãe principalmente, de fazer com que a gente pudesse viver assim. Meu filho é o herói e minha filha é a princesa. Eu tenho mais uma irmã, mais velha. E, cara, basicamente a gente foi, assim como a maioria da população, sempre baseado em muitos desafios da vida mesmo. E a minha mãe, que foi com quem eu mais fui criado, ela nunca deixou faltar nada, mas em contrapartida, ela dava o jeito dela, tendo 2 empregos, 2 realidades de emprego, dando plantão, para poder completar a renda e sustentar e alimentar os 2 filhos, né, sozinha. Então, foi a minha maior e é a minha maior inspiração de vida até hoje. Eu tenho a maior honra de ser filho da minha mãe, por tudo que ela fez por mim, mas em contrapartida a isso também, todo esse esforço, querendo ou não, tem o seu preço. Eu costumo dizer que ela nunca me deixou faltar nada, mas em contrapartida ela não fazia aquilo nas melhores condições. Então, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, que a gente vai entendendo o lance de sua compra não foi aprovada, parcela em quantas vezes. E ali eu comecei a entender que a minha mãe me dava as coisas, mas muitas vezes sem poder. E quando eu entendi isso, de fato, foi próximo dos meus 18 anos, assim, de entender que eu precisava me manter sem depender dela. Não porque ela fazia questão, mas porque eu não queria fazer mais aquilo e galgar a minha vida como um todo. E, basicamente, primeira coisa que eu pedi para ela de aniversário, além de já estar fazendo estágio, buscando passar nas faculdades, etc., foi pedir para ela me dar de presente, um último presente, era uma câmera fotográfica, porque eu já tinha começado a ir para a igreja, vi o pessoal ali, foi até onde a gente se encontrou, e comecei a fotografar algumas pessoas, e isso daí começou a fazer com que a gente pudesse trazer mais novas oportunidades de vendas, de negócios. Porque quando eu comecei a fotografar, na época eu não tinha dinheiro para comprar site, para investir, e eu decidi usar o Instagram, isso há 9 anos atrás. E o que aconteceu foi que, com isso, eu pude, através da rede social, começar a mostrar o meu trabalho e começar a adquirir os meus primeiros clientes. Inclusive, você foi um desses caras, é muito legal. Tá fazendo essa Marcos retrospectiva fez aqui. O nosso pré-casamento. Exatamente. Uma foto que bombou demais. Exatamente. Inclusive, uma das fotos de vocês, na época do Instagram, viralizou. Não tinha muito essa moda de viralizar. E foi onde eu comecei a fechar, inclusive, meus primeiros contratos para fora da minha cidade, né? Com a foto de vocês, inclusive. É uma foto muito bonita. E os modelos são incríveis, Os modelos são incríveis, né? A foto para quem vai ficar curioso, meu Deus, que foto é essa? Era uma foto do Rodrigo segurando a Alessandra nos braços, e aí no salto dela, na sola do sapato, tinha a data do casamento de vocês. E um coração. E um coração. Então, foi bem criativo, assim, e chamou muita atenção, viralizou, e foi ali onde eu encontrei o poder das redes sociais. Foi ali onde eu comecei a entender que, cara, olha só, realmente, né? Todo dia, se você parar para pensar, a gente acorda, pega o celular, dá uma olhada nas redes sociais. A gente vai no banheiro, faz número 2, pega o celular, rede social. A gente, antes de dormir, dá aquela checada. Então, tá no nosso dia a dia.
Comecei a entender isso, comecei a querer estudar mais sobre isso. Entrei para o mercado de trabalho em paralelo. Então, eu fazia fotografia nos finais de semana. Durante a semana, eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde, depois à noite. Ia compensar as outras aulas da faculdade para poder adiantar e que eu queria me formar logo, enfim, em marketing. E consegui me formar, graças a Deus. Passei por alguns desafios no mercado de trabalho também. Pude participar de algumas empresas. Algumas delas eu fui demitido. Tomei muita porrada também, aprendi muito com o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, sempre busquei me desenvolver e sempre com o empreendedorismo da fotografia em paralelo. Passado esse desafio, eu comecei a entender que, cara, eu precisava expandir mais porque, como eu falei, eu tenho muito apego à minha mãe, onde aconteceu um episódio que foi ali o meu divisor de águas de querer ir para a internet de fato, que foi quando ela passou mal. Ela precisou ser socorrida e nessa época eu já viajava com a fotografia por conta do Instagram. E graças a Deus eu estava naquele momento, mas o meu padrasto não estava, minha irmã não estava, não tinha ninguém para socorrer ela, só eu mesmo. E aí eu socorri ela, era de noite para madrugada. Ela teve que ir para a morfina e aquele momento ali mexeu muito comigo, porque eu tive que ficar sentado ao lado dela, ela precisando descansar e muito preocupada comigo. E era uma cadeira de ferro, não tinha encosto para o braço, eu tinha que ficar ali. Se eu me mexesse, fazia um ranger, um som, e ela acordava, preocupada, né? E aquela situação desconfortável me fez pensar, cara, e se eu não estivesse aqui? O que poderia ter acontecido? E ali foi o start de eu pensar, eu preciso aprender a como que eu posso me monetizar, mas sem depender da minha presença física. E foi ali o meu start de dizer, cara, como é que eu vou fazer dinheiro pela internet? Foi ali onde eu comecei a pesquisar na internet, e eu comecei a ver as pessoas falando sobre curso online. E era muito novo, eu falava, cara, que modelo de negócio inteligente, eu vou transmitir o meu conhecimento daquilo que eu aprendo e eu consigo passar isso para o mundo e qualquer pessoa de qualquer lugar pode comprar. Mas aquilo era um sonho. E aí eu comecei a investir nisso e o resultado é que ao longo dessa jornada, essa decisão tem 5 anos e hoje a gente chegou, somos uma das maiores escolas de rede social para negócios, se chama Hero Start, onde eu foco especificamente a nossa comunicação para as pessoas que são empreendedoras mesmo, para que elas possam ver o quanto que elas podem usar a rede social, assim como mudou a minha vida, mudar a delas também, porque eu acredito muito que o herói do mundo real é o empreendedor, a gente que faz a economia girar, e é o que a gente hoje impacta mais de 5 mil alunos, temos mentorados, um deles é você, é um grande case para mim, uma pessoa que eu tenho uma honra assim, de ver a transformação que teve na sua vida, no seu negócio, na sua família. E tamo aí, cara. Essa é a nossa trajetória, esse é o meu objetivo de hoje. É interessante, né? Eu comecei a chorar aqui, você falando, eu comecei a chorar aqui, lembrando um pouco desses episódios, né? Essa nossa relação começou na igreja lá atrás. Sim. Teve essa situação de você tirar as fotos de um momento super importante para minha família, né? Pré-casamento, e foi lá no Paiva, né? Exato. Lá em Recife. Lá em Recife. Que foi super marcante. E algo que foi um ponto de virada de incentivo muito grande para mim foi o seguinte, né? Eu estava lá na AstraZeneca, numa posição, você sabe minha história, né? Sim. Remuneração incrível, posição incrível, carreira dos sonhos, plano de carreira dos sonhos. Enfim, eu via promessas incríveis, vai ser presidente da companhia, é só seguir esse fluxo, esse é o caminho. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que não era o grande lance, né? Eu sempre tive clareza do meu propósito, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Eu entendi aí o meu crescimento dentro da companhia. Eu tinha a mentalidade seguinte, poxa, hoje eu sou representante. Daqui a pouco eu sou gerente comercial, então eu tenho mais pessoas para impactar. Daqui a pouco eu assumo o marketing, então mais pessoas ainda para impactar. Então, na minha cabeça era, quanto mais pessoas eu ia fazendo essa diferença, mais o meu propósito era cumprido. Só que chegou uma fase, depois de todo esse crescimento, que eu vi o seguinte, poxa, saí de promoções em 6 anos, posição incrível, multinacional, ajudando pessoas fora. Eu falei o seguinte, poxa, uma carreira de sucesso não é aquela que a posição é alta e a remuneração é alta. Perfeito. Uma carreira de sucesso é aquela que você tem propósito com aquilo que você faz, é protagonista com aquilo que você faz, você tem resultado e gera resultado para outras pessoas. Perfeito. E aí Deus tocou muito forte no meu coração, você sabe, esse depoimento falou, ó, abre mão da tua carreira, vai viver o teu propósito, vai fazer diferença na vida das outras pessoas. E nesse meio tempo, eu não tinha Instagram, não tinha rede social. Exato. Eu desenvolvi uma parte disso na AstraZeneca ainda, para a companhia como um todo, né? Eu assumo o marketing no dia 16 de março de 2020, o dia do lockdown. Caraca. Né? Então, a AstraZeneca também não tinha rede social, eu precisei desenvolver muita coisa disso, né? De programa de paciente, redes sociais, enfim. A gente desenvolveu
um Netflix para os médicos naquela época, que foi chamado de AZPlay. Uau. Eu com um time de Eu não sabia tecnologia, disso. desenvolvi do zero esse trabalho. Muito bom. Só que eu olhava para a rede social e falava o seguinte, poxa, é perder tempo. Você entra na rede social, perde muito tempo. 100%. E você deixa de estar conectado ali no presente, no momento. 100%. Eu olhava dessa forma. E a Alessandra, né, Uhum. minha esposa, ela falou, ó o trabalho que o Marcos está fazendo. Vê que negócio incrível. Ela começou a me mostrar, né, que eu não tinha Instagram. Uhum. E aí ela começou a me mostrar, assim, ela falou, ó o trabalho que ele está fazendo na época que você estava nos Estados Unidos, Uhum. né, compartilhando um pouquinho sobre a tua rotina, compartilhando um pouquinho sobre o Instagram, Sim. ensinando as pessoas sobre isso. Você já fazia isso, né? Eu falei, caramba, miserável, né? Que trabalho incrível. E desde aquilo ali eu comecei a te admirar, comprar curso teu, Caraca. na época. E aí depois você vem para São Paulo, a gente conversa um pouquinho sobre isso, foi fazendo esse trabalho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente que deve estar ouvindo a gente e fala o seguinte, poxa, será que eu preciso abrir mão de tudo para utilizar o Instagram, para trabalhar com o Instagram? Tipo, preciso pedir demissão para fazer isso? Qual é a tua opinião? Cara, não. Não, você não precisa disso, de verdade, assim. O que eu quero que você entenda é que as pessoas... Esse cara que você está ouvindo, o Rodrigo, ele não tinha rede social. Você, muito provavelmente, tem. Ah, mas é pessoal. Não importa, você tem. A maioria das pessoas que estão assistindo, com certeza tem. E as que não tem, também entendam. Tem um cara aqui que não tem, hoje você está assistindo ele. Olha o poder disso. A gente está falando de 2020, são 3 anos. Não é nenhuma faculdade, de certa forma, sim. né? E olha o crescimento disso. Então, o ponto mais importante é quando você encontra, de fato, ou o seu propósito, ou muitas pessoas, às vezes, ficam presas assim, não encontrei o meu propósito, então não vou fazer nada. Não, muitas vezes, você só pensar de uma forma inteligente, sabe? De você pensar, cara, eu tenho um talento, é por isso que muitas vezes uma empresa me contratou, mas eu tenho, sim, como crescer nessa empresa... Mas eu acho que uma forma até de você se sentir mais seguro. E quem sabe até de se sentir mais útil, porque geralmente as pessoas que são profissionais acima da média, que são as pessoas que você se comunica, são pessoas que muitas vezes têm muito a agregar. E ela agregando para a empresa, beleza, mas e se ela agregasse para o mercado? Sabe? Quanto que isso não pode impactar? Então, as pessoas elas não necessariamente precisam largar ou enfim, mas elas podem começar, inclusive, com o perfil pessoal delas. Sabe? Porque ali é onde estão... Eu costumo dizer para as pessoas que quando a pessoa aperta no botão de seguir, ela não está fazendo aquilo ali por fazer, por mais que as pessoas achem. Você, é só pensar, você que está aí do outro lado, quando você clica no botão de seguir, é porque você está clicando ali para não acompanhar aquela pessoa? É óbvio que não. As pessoas querem... E essa palavra seguir é muito forte. Seguir, eu quero te acompanhar. A origem disso, inclusive, está baseada em Jesus. 1000%. O que a Meta fez, que é a dona do Facebook e do Instagram, é baseado nessa construção de comunidade e os seguidores ali de Jesus, como é utilizado na Bíblia. Então, Exato. esse termo tem essa alusão. Perfeito. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é, cara, as pessoas te seguem porque elas enxergam coisas que muitas vezes nem você mesmo está enxergando. E o que a gente vai buscar fazer aqui também é mostrar o quanto que as pessoas têm um potencial ali, sabe? Mexe muito comigo o seu resultado, a sua rede social. Por quê? Porque você é o típico cara, como muitas pessoas que podem estar aí ouvindo a gente, pensando, cara, eu não tenho rede social, eu não tenho vontade de me posicionar, eu não tenho para que isso, etc, etc. E tá tudo bem, se isso não for uma vontade sua genuína. Que era uma parte da sua. Só que quando você entendeu que, cara, eu posso ajudar mais pessoas, eu vejo que eu consigo agregar além dessa minha sala aqui que eu trabalho, e eu posso usar a rede social, muitas vezes a gente termina passando por desafios de amigos que vão zoar, de familiares que vão dizer que você está querendo aparecer, ou que você está sendo um personagem. Eu ouvi isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa, assim, recompensadora, porque o que eu acredito é, depois que você vence essa barreira, aí você vai ver o quanto que aquilo que você tinha de pensamento, na verdade, era pequeno diante das coisas que você pôde transformar e das coisas que você pôde gerar. E um aspecto interessante que eu te falei, de você ser uma inspiração e exemplo para mim, eu falei o seguinte, poxa, então meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas através do desenvolvimento corporativo. Perfeito. Como é que eu posso fazer isso? E para mim ficou muito claro. As redes sociais são amplificadores. Amplificadores. Para que eu possa cumprir o meu propósito na vida de mais e mais pessoas. Isso. E não como sendo o fim ali.
Exato. Mas é um ponto de conexão, de amplificação daquilo que eu faço como trabalho principal. Porque o meu trabalho principal é impactar a carreira, os negócios e o mundo corporativo como um todo. Mas Perfeito. as redes sociais me conectam com mais pessoas para que elas consumam mais essas mensagens e que nós juntos, como um time de profissionais SA, consigamos fazer a diferença no mundo corporativo. Perfeito. E quando você pensa nisso, automaticamente o que vem na nossa cabeça? Cara, olha o poder que isso tem. É o que eu costumo dizer para as pessoas. Às vezes, no seu ambiente de trabalho, você vai atingir 10, 20 pessoas. Quando você tem a sua rede social, um story que você faz 100 pessoas visualizam, 200 pessoas visualizam, independente do seu número de seguidor, mas você vai ter um alcance muito maior. E muitas vezes essa mensagem, principalmente para profissionais que estão buscando alta performance, estão buscando se destacar no mercado de trabalho, são pessoas que querem ir além. E esse ir além, muitas vezes, é o que é pouco para o que ela acha que ela sabe, às vezes é muito para quem está do outro lado da rede social assistindo ela. Isso é interessante, porque eu também me perguntei, né? Poxa, será que eu tenho... Eu falo, são 3 pilares principais. Será que eu tenho... Porque o mentor, para mim, é alguém que tem conhecimento, é alguém que tem experiência, é alguém que tem resultado. Perfeito. Então, quando eu te procuro e você é o meu mentor até hoje e eu te ouço e sigo absolutamente tudo que você me direciona, é porque você tem experiência fazendo isso. Você tem conhecimento sobre isso, mas acima de tudo você é um cara que tem muito resultado. Você tem mais de 130 mil pessoas seguindo, você tem milhares e milhares de outros seguidores que você proporcionou para outras pessoas, no meu caso inclusive também. Então, é alguém que tem esses 3 principais pontos. Então, quando você se pergunta, né, de utilizar as redes sociais, poxa, Perfeito. por quê? Para quê? Eu acho que primeiro é para impactar outras pessoas. Compartilhar. Isso que você falou legal. Talvez o pouco que você considera que sabe seja muito para alguém que do outro lado que vai receber essa mensagem que você vai 100%. multiplicar. 100%. Mas se você fosse perguntar, será que você tem conhecimento, experiência e resultado? E aí você começa a compartilhar isso. E mesmo sem ter isso, você pode compartilhar o processo disso para as pessoas irem te acompanhando. Ótimo. Eu vou trazer um case aqui, sem falar nomes, mas uma aluna minha, ela estava na faculdade e ela começou a compartilhar a jornada dela. Ela não tinha resultado ainda. E nutricionista. Começou a compartilhar. E na época, isso alguns anos atrás, as pessoas diziam, blogueirinha, não sei o quê. E é isso que muitas vezes você vai ouvir. As pessoas vão te chamar de blogueiro porque elas não entendem o que você está fazendo. Mas se você for esperto o suficiente, você vai entender que o que as pessoas estão te chamando de blogueirinho hoje, daqui a 2, 3 anos, tem extremo potencial de ser um grande empresário, uma grande empresária, ou um grande profissional dentro da empresa, num cargo altíssimo. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com essa menina é que assim que ela se formou, ela ficou com 2, 3 meses de agenda fechada. Porque quando ela abriu a agenda dela, a rede social dela já contava com mais 100 mil seguidores. Quando ela começou, ela não tinha esse número. Ninguém começa com 100 mil seguidores. Todo mundo começa do zero. Você, inclusive, há 3 anos atrás, começou do zero. E não com 800, 1.000, 2.000, como de alguém que está assistindo aqui, sabe? Então, entenda o poder disso e o quanto que isso te valoriza. Eu acho que esse é o ponto legal aqui. Eu vou abrir um parênteses. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia. Na época, quando eu cheguei, tinham 4 funcionários. E em 10 meses, a gente saiu de 4 para quase 40 funcionários. Então, foi um crescimento gigantesco. Eu não era nem gerente, nem supervisor, nem nada. Era um dos funcionários ali. E aí, quando a gente foi conversando algumas coisas com os líderes, disseram, dá pra gente abrir um braço novo da empresa e você ser o líder dela e ter equipe. Isso com 20 anos. Mas por que veio esse convite? Porque eu sabia que a empresa precisava ser vista nas redes sociais, porque eu já tinha entendido por conta da fotografia. Veja como as coisas se conectam. O poder disso. Tanto é que as pessoas até achavam que eu era o dono da empresa, simplesmente porque eu postava. E aí tem muitas pessoas que ficam, mas eu não quero parecer ser o dono. Não se preocupa. Você muitas vezes está fazendo isso e isso valoriza. O diretor da empresa jamais me chamaria se eu não fosse um cara de tomar atitude e colocar. Eu acreditava e acredito na empresa 100%. E por isso que eu ia lá e falava, pessoal, hoje a gente está fazendo isso, apresentando um projeto, alguma coisa do que a empresa me permitia mostrar e o que eu sabia que os clientes e os possíveis novos clientes, vendo aquela comunicação que a gente está trazendo, atrair.
Então, às vezes, você trabalha numa empresa na área de vendas, às vezes você trabalha numa empresa na área de marketing. Poxa, dá uma olhada como é que tá a rede social. Ah, mas eu não sou dessa área. Dá uma olhada, porque mesmo você sendo leigo, você pode ver que, cara, o Instagram da empresa tá 2, 3 meses sem postar. Sim. E muitas vezes você pontuar ali, trazer uma possível solução, quem sabe já não é um motivo de promoção, de subir de cargo, ou pelo menos um olhar, acho que você fala muito sobre isso, né? De tipo assim, você ter um olhar 360 das coisas e não ficar só focado ali na sua tarefa. Total, total. E aí eu queria entrar mais de maneira prática, né? Particularmente, sendo muito honesto contigo, eu nunca utilizei Instagram, não utilizava isso. O que eu utilizava na época era o LinkedIn, a rede social corporativa nesse sentido. Eu confesso que, com muita frequência, eu recebia muitos convites. Chegou uma fase da minha trajetória profissional que, mesmo eu não buscando oportunidades externas, eu recebia um convite por semana para participar de oportunidades ou de trocar de emprego. E se você me perguntar, Rodrigo, o que é que você fazia? Para ser bem sincero, eu tinha um perfil bem estruturado. Legal. Eu compartilhava uma vez por semana algum conteúdo que tinha a palavra-chave com o trabalho que eu fazia. Anota isso, galera. Isso aí é ouro demais. Uma vez por semana, eu utilizava uma palavra-chave, por exemplo. Eu era gerente de marketing, por exemplo. Então, o que é que eu poderia falar? Eu poderia falar sobre liderança, era algo que eu sempre tive paixão, porque eu tinha um time e responsabilidade ali para tocar no dia a dia. Eu podia falar sobre estratégia, eu podia falar sobre posicionamento, eu podia falar sobre branding. São palavras-chave que quem faz parte desse meio, quando olhava o meu perfil e via aqueles conteúdos, o que é que ele achava? Poxa, essa pessoa ele tem, entre aspas, 100%. conhecimento e autoridade sobre o tema. Sim. Então, eu quero que ela venha para minha empresa para compartilhar isso de maneira prática. Perfeito. E aí, eu te pergunto assim, o tempo que eu levava era algo próximo de 5 a 10 minutos para pensar num conteúdo. Não tinha inteligência artificial ainda. Nossa, agora hoje é ainda mais fácil. É mais fácil. E isso me proporcionou todo esse trabalho. Quando eu olho hoje para Instagram, particularmente, eu estava fazendo umas análises aqui do quanto o Instagram tem sido uma fonte de receita para o meu negócio, de pessoas me conhecendo e tendo interesse sobre isso. E a pergunta que eu falo para você é o seguinte: se você fosse começar tendo um perfil pessoal, mas que começasse e quisesse começar a se posicionar, compartilhar bastidores, trabalho, para que outras pessoas possam aprender, ou você simplesmente passa a se posicionar. Perfeito. E talvez isso possa proporcionar algumas situações diferentes. Ótimo. Vamos lá, então. Ótima pergunta, cara. Isso está 100% ligado à minha metodologia, que é a social business. Como fazer da sua rede social um negócio, que é algo que eu já venho trabalhando ao longo desses 9 anos, né? Primeira coisa, você precisa ter um posicionamento profissional na sua rede social. Isso vale para 100% das pessoas que estão assistindo. Marcos, eu não quero me posicionar. Tudo bem, amigo. Escuta isso daqui que eu acho que pode ser super importante. Querendo ou não, hoje, eu e outros empresários e várias pessoas que eu conheço, quando vão contratar alguém, a primeira coisa que a gente faz, óbvio, vamos ver o currículo? Vamos, mas a gente vai olhar a rede social da pessoa. Não por nada, mas para a gente ver como é questão de costumes, cultura, e ver se tem fit cultural com o que a gente está buscando para a empresa, comportamento, etc. E eu sei, e provavelmente as pessoas que estão aqui também devem pensar que, cara, como é que está a minha rede social hoje? Será que está uma rede social profissional? Será que está trazendo a postura que eu estou querendo me colocar naquele cargo ou não? Algumas pessoas pensam que rede social ela é 100% pessoal. Mas muitas empresas, e eu falo com conhecimento de causa, perfeito, era isso que eu fazem queria... exatamente esse trabalho que você comentou. Era isso que eu queria validar de com validar você. as informações para entender sobre perfil, comportamento, conduta, para entender exatamente o que você falou. Se tem fit cultural com a empresa, perfeito. Esse candidato. Perfeito. Então, estamos validados, o mestre falou, tá dito, tá, pessoal? Então, fica atento quanto a isso, porque é fundamental esse posicionamento. Tá, mas como que eu faço? Aí a gente entra no jogo. Primeira coisa que você vai precisar entender. Vamos pensar aqui no Instagram, tá? Isso daqui eu chamo de perfil pro. É um modelo que eu estruturei para fazer com que a pessoa tenha um perfil profissional. Esse formato, inclusive, pode valer para você fazer a mesma coisa no TikTok, no YouTube, até no LinkedIn pode servir. Vamos lá. Primeira coisa, a gente sempre começa pela foto do perfil, tá? A foto de perfil de algumas pessoas, às vezes é uma foto em casal, às vezes é uma foto de óculos escuros, às vezes é uma foto na praia. Sendo que, cara, quantos eventos, às vezes, você não está indo e não tem ali aquele pessoal da fotografia que está fazendo foto dos candidatos? Ou, muitas vezes, você está querendo um reposicionamento no mercado, fazer uma transição de carreira, ou você quer ir para um cargo de liderança, ou você já é um bom líder. Cara, será que não vale a pena a tua foto do perfil, que é a tua principal marca pessoal na rede social, não ser mais profissional?
E muitas vezes, você simplesmente usando a câmera traseira do seu celular, você consegue ter uma ótima resolução. Bota uma roupa bacana, sabe? Foto de perfil de LinkedIn mesmo. Ter aquela foto boa, porque isso já transmite uma imagem mais profissional. Para a pessoa que está ali no processo seletivo analisando os Instagrams, eu tenho certeza que você vai se destacar, tá? Simplesmente pela foto do perfil. Segunda coisa, o nome de usuário. Seu nome fácil de te encontrar. Então, por exemplo, se eu estou ali no processo seletivo e eu vejo, Rodrigo Barbosa, qual é a primeira coisa que eu vou escrever no Instagram? Rodrigo Barbosa. E aí, se o seu arroba é Rodrigo Barbosa, eu vou lá e vou te encontrar. Aí muitas pessoas vão dizer, Marcos, mas eu coloquei Rodrigo Barbosa e não tem, esse nome alguém já pegou. Aí você vai colocar alguma coisa no final. Por quê? Toda pessoa que vai te procurar, ou às vezes daqui a pouco você vai estar palestrando, as pessoas vão te filmar e quando forem te marcar, elas não vão escrever, por exemplo, oficial Rodrigo Barbosa. Elas não vão escrever underline 1, 2, 3, Rodrigo. Não é isso, elas vão sempre começar te chamando pelo nome. Por isso, o arroba do seu perfil ser literalmente o arroba como as pessoas te chamam, nome e sobrenome. O meu perfil foi assim exatamente por esse teu direcionamento. Então, é Rodrigo Barbosa IG. Isso. Porque não tinha outra coisa para eu colocar depois do meu nome. Mas eu pensei isso, poxa, como é que eu posso fazer isso? E aí eu coloquei IG que se conecta com o Instagram. E aí, Instagram, você pode colocar o mesmo agora para o TikTok. Ou mesmo... Rodrigo Barbosa TK no TikTok. Perfeito. Então, aqui a gente avançou. Foto do perfil, o nome de usuário. Aí a gente vai entrar na nossa descrição, ali na bio, né? A famosa bio que as pessoas chamam. Como que eu gosto de organizar? Eu gosto de dividir ela em 3 linhas. Para quê? Eu acredito muito no poder da tríade. Pai, Filho e Espírito Santo, dia, tarde e noite. As coisas que têm o número 3 são mais fáceis de entrar na nossa cabeça. Por isso, a bio eu coloco em 3 etapas, para facilitar para quem vai utilizar essa metodologia. Primeira linha, qual que é a sua especialidade? Eu sou líder de tal empresa, mais focado na área tal. Eu sou um especialista em RH, eu sou um especialista em vendas na área corporativa, ou B2B, enfim. Mas coloque qual que é a sua especialidade. Marcos, eu não tenho especialização, então não posso me posicionar como especialista. Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim, tá? Não, isso não é justo, etc. Mas, com certeza, terão profissionais que não vão estar ligando para ter uma especialização e vão colocar lá. Mas, muitas vezes, esse profissional não tem a competência que você tem e não está colocando. Então, eu gosto de... eu sempre trago o exemplo para quem diz que não faz muito sentido isso. Eu sempre falo para a pessoa, quando você está com uma dor na coluna, você vai no médico geral ou você vai no médico especialista em tal área? Mas esse cara tem especialidade. Ok, mas o que eu quero que você entenda é, a especialidade vem já na tua pesquisa, vem já no teu pensamento. Então, é diferente quando eu olho para uma pessoa, perfil normal, foto de óculos escuros com a família na praia, o nome é 1, 2, 3, Fernando, underline, alguma coisa, e aí na bio tem lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, pai de 2 filhos, um pet, um cachorro. Cara, isso daí tá comunicando o quê? Agora, olha como é diferente quando eu tenho uma foto do Fernando ali mais profissional, com uma blusa social bacana, o nome dele é Fernando Augusto, underline, eu entro na bio dele e tá lá, líder especialista em vendas para empresas ou em vendas B2B. Cara, claramente, se eu tô procurando alguém da área de vendas, eu olho pro perfil desse e falo, cara, pelo menos eu vou conversar com esse cara. Então, ali eu já posso garantir uma reunião simplesmente por estar com um perfil profissional, tá? Então, primeira linha... Eu gosto de colocar a minha especialidade. Segunda linha, eu gosto de colocar quais são os meus conhecimentos ou as minhas áreas de atuação, os resultados dos meus serviços. Por exemplo, eu posso colocar que eu sou líder nessa área há mais de 5 anos, se eu tenho 5 anos de carreira, ou eu posso colocar qual que é a minha pós-graduação, digamos que eu tenha pós-graduação em vendas corporativas, digamos que eu tenho um MBA. Essa é a hora de você se pagar o investimento que você fez, escancarar ali para as pessoas a sua especialidade. Tá? E a terceira e última linha, eu sempre gosto de fazer um convite para o link abaixo. Por quê? É o lugar que você vai conseguir converter a pessoa que se interessou quando ela leu o seu perfil. Como assim converter, Marcos? Se eu trabalho numa empresa, você pode ser um consultor para a pessoa que se interessou pelo seu projeto ou simplesmente conversar com você e fazer uma nova proposta. Ou então, se eu sou um profissional mais para a área empreendedor, empresário, dono da empresa, eu posso colocar o WhatsApp comercial da minha empresa, o WhatsApp do meu negócio, o WhatsApp da minha assistente. Assim fica profissional e usual para que eu possa converter. Por quê? A gente está falando de como que eu vou usar o Instagram como negócio e não de forma pessoal. Então, de perfil é isso. E com relação à questão de perfil aberto, perfil fechado, eu gosto de trabalhar um perfil
aberto, porque é através disso onde você vai poder criar conteúdo, e se você faz conteúdo fechado, você só vai entregar para os seus seguidores, seus amigos, e isso não vai expandir para o mercado. E a ideia aqui é que a gente mostre para as pessoas que têm essa mensagem para o mundo, que têm esse conhecimento, compartilhando de uma forma mais pública. E aí algumas pessoas talvez pensem, por exemplo, mas eu não quero expor a minha família, etc e tal. Aí, nesse caso, você faz um novo perfil, tá? E aí, com esse novo perfil, você segue com esse projeto. Esses seriam meus direcionamentos. Entendi. Bacana. E como compartilhar, de alguma forma, ou interagir com as redes sociais Legal. para gerar um bom posicionamento? O que é que você pode fazer? Compartilhando teus bastidores, teu legal. dia de trabalho, Ótimo. alguma foto de reunião? Como é que você pode fazer? Ótimo, perfeito. Primeira coisa que eu acho importante, antes de falar o que ela pode fazer, é pensar se ela deve fazer essas coisas. Eu acho que é um ponto legal. Como o Instagram veio muito numa vibe social, pessoas, era costume, desde a época do Orkut, MSN, a gente compartilhar coisas do nosso dia a dia. Não era comum a gente compartilhar o nosso trabalho. Mas agora a gente está num podcast falando, olha o poder disso, de carreira, de liderança, de ambiente corporativo. Então, a gente está entendendo a importância de se profissionalizar, porque, sinceramente, hoje a gente ainda tem a possibilidade de algumas empresas não estarem fazendo pesquisa na rede social sobre você. Mas possivelmente nos próximos 5, 10 anos, não sei qual que é a sua visão sobre isso. Antes, principalmente com inteligência artificial, eu acho que os robôs já estão muito presentes na triagem de currículo. Perfeito. E eu imagino que ele vai expandir para uma pesquisa em redes sociais para entender mais sobre o perfil 100% dos candidatos. Perfeito. E isso vai acontecer, eu imagino que em 2 a 3 anos. Olha só. Então, com isso, qual é o pensamento que a gente tem que ter? Cara, eu preciso, de fato, me posicionar. E aí, o que eu estou querendo dizer antes do que fazer para se posicionar é o que fazer para não se posicionar. O que fazer para não se posicionar? Não postar nada na sua rede social. Ser um nada. Outra coisa, só postar curtição. Festa, bebida, cerveja, praia, descanso, lazer. Marcos, não é para postar isso? É. Mas se o seu Instagram é para ser utilizado de forma profissional, para te gerar novas oportunidades, para te fazer alcançar mais pessoas, trabalha a lei de Pareto, 80-20. 80% do teu conteúdo, cara, mostra mais o teu trabalho. Às vezes você está numa reunião, nem que seja uma selfie inicialmente, sabe? Ou às vezes você está lendo um livro para se capacitar, compartilha o que você está aprendendo daquele livro. Marcos, eu não tenho um costume de gravar. Não tem problema, tira uma foto e explica ali naquele texto o que você aprendeu de insight dali, pede a informação das pessoas também, o que você acha desse trecho, qual foi o insight que você pôde tirar, peça recomendações de livros ou de treinamentos que as pessoas estão fazendo. Isso daqui começa a trazer uma visão mais profissional do teu negócio. E eu arrisco dizer, tá? Para as pessoas que estão aí passando pelo desafio de querer se reposicionar no mercado ou buscando novas oportunidades, muitas vezes essas oportunidades estão nas pessoas que assistem os seus stories. Muitas vezes. Posso compartilhar um exemplo bem prático? Por favor. Numa mentoria individual que eu estou fazendo, com um colaborador, isso eu não posso vazar o dado nem a empresa, mas Perfeito. Uma das maiores empresas do segmento que ela atua. Perfeito. E esse profissional, ele quer sair de uma posição de especialista para uma posição de liderança. Ok. E um dos grandes trabalhos que eu estou fazendo com ele é de reposicionamento de imagem. Uau. E algumas reflexões que eu vou trazer. Você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Repete isso aí para o pessoal entender que essa frase é forte. Você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Perfeito. No mundo corporativo, as pessoas julgam sim. E a primeira impressão conta e conta muito. Seja no processo seletivo, seja quando você entra na empresa, ou seja a imagem que você constrói dentro da empresa. E é difícil depois a gente reposicionar essa imagem 100%. construída sobre nós. Muito. E um aspecto interessante é que quando você vai assumindo posições cada vez mais estratégicas, posições mais executivas, de mais liderança, tem mais gente te observando, tem mais gente enxergando aquilo que você faz dentro do ambiente corporativo e fora do ambiente corporativo. Inclusive quem toma a decisão pela promoção ou não dessa situação. E esse profissional, exclusivamente falando, ele era um profissional que ele postava muita coisa informal, muita conexão com festas, bebidas, imagens que não eram imagens compatíveis com a posição mais estratégica. Perfeito. E aí você pode me perguntar, poxa, Rodrigo, então eu não posso viver? Não é sobre isso. Mas a pergunta que eu fiz para ele é, qual é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? E qual é a imagem que você precisa para chegar onde você quer? Será que está compatível?
E na hora ele refletiu e falou o seguinte, poxa, eu preciso mudar. Como é que eu faço para mudar? Qual seria a tua sugestão? Depois eu trago a minha. Tá. Como que eu faço para mudar? Primeiramente, entendendo o fundamento. Eu sou um cara que, depois que eu aprendi sobre isso, falei, cara, eu vou levar isso para minha vida. O fundamento, para mim, é a explicação do porquê que eu vou fazer tal coisa. Cara, por que que eu vou acordar cedo? Talvez as pessoas odeiem acordar cedo. Mas por quê? Porque muitas vezes porque tem que bater ponto lá na empresa, etc e tal. Agora, experimenta dormir 7 horas da noite. 8 horas da... Eu sei que é incomum, tá? Eu, inclusive, já fui muito essa pessoa. Hoje eu já durmo mais cedo, mas eu nunca fui de dormir cedo. E o que acontece? Se você dormir de 7 a 8 horas da noite, faça a matemática básica comigo. Você vai acordar de 5, 6 horas da manhã, que provavelmente é a hora que você acorda porque o seu despertador. Mas você vai acordar sem o despertador. Talvez você vai acordar mais cedo do que o despertador. Você vai ver que vai ter tempo, vai ter calma. E aí, isso daí faz com que você entenda, caraca, você realmente... Não cai o mundo se eu for dormir mais cedo, mas eu acordo e tenho uma calmaria muito melhor para poder começar o meu dia muito mais tranquilo. Isso é quando a gente olha para o fundamento. Ao invés de dizer, eu tenho que acordar cedo, não, por que eu tenho que acordar cedo? Então, entrando nesse lance de fundamento, como que eu vou poder fazer para me posicionar e ver o que eu tenho que fazer? É literalmente, você está usando a sua rede social. Qual é o fundamento a partir de agora? Você quer continuar atraindo as pessoas de festa, etc? É isso que vai te dar o retorno que você imagina? Sim ou não? Não, Marcos, não é. Então, se não é, comece a se posicionar. Como que eu me posiciono? Sempre se perguntando, se o meu líder, ou se o meu sócio, ou se a pessoa que está comigo, ou se o objetivo profissional que eu tenho conecta essa postagem para fazer com que essa pessoa entenda o que eu estou fazendo, entenda o meu... Isso não significa abrir mão de não postar as coisas que são importantes para mim, muito pelo contrário. Mas só começa a pensar assim, eu falo para as pessoas... Você fala que tá trabalhando pra caramba, você fala que tá sem tempo. Eu entro na tua rede social, no sábado tu me posta uma cerveja. Como assim? Por que você não mostra o seu bastidor? Por que você não mostra o seu trabalho? Por que você não mostra o que você tá fazendo? Não custa nada, eu pego o meu celular aqui, eu boto no time-lapse e eu vou lá fazer a minha redação que eu tenho que fazer para a empresa, eu vou fazer o documento, eu vou fazer uma apresentação para a minha equipe. O que é que custa deixar o celular no tripé? Ah, Marcos, mas eu sinto que isso vai parecer que eu estou querendo aparecer. Não, amigo. Na verdade, você está certo, você está aparecendo. Mas aparecendo para as pessoas certas, aparecendo para plantar a semente da autoridade. Para fazer com que as pessoas vejam que, caramba, olha só, o Rodrigo está palestrando, caramba, olha só, o Rodrigo está dando treinamento. E, principalmente, você tem que parar de pensar nas pessoas que já te conhecem e que não te compram. Porque eu garanto para você, quando você passar a se posicionar, você vai passar a conhecer novas pessoas e essas pessoas vão enxergar mais valor em você do que as pessoas que já te conhecem. Porque agora elas estão vendo quem você realmente é como profissional e não de forma pessoal. Show, boa. Nessa conversa eu falei para ele o seguinte, ó, primeiro a gente vai definir o que a gente não vai fazer, igual você comentou anteriormente aqui, ó. Então, a gente vai parar de compartilhar algumas informações aqui. Perfeito. Segunda coisa, a gente vai olhar para a tua rotina e entender, dentro da tua rotina, quais são as coisas que você faz que se conectam com essa imagem que você quer construir. Show de bola. Então, eu não estou falando de você ser uma nova pessoa, mudar quem você é, mas a maneira e o que você compartilha constrói a imagem que você precisa. Perfeito. Então, exatamente isso. Eu falei, poxa, o que é que você faz hoje já, sem mudar a tua rotina, Ótimo. que talvez, se você começar a compartilhar, as pessoas vão enxergar talvez um lado que hoje elas ainda não enxergam. Exato. Então, foi esse segundo ponto. Muito bom. E o terceiro ponto foi o seguinte, quem é o profissional que você precisa ser para assumir a posição de liderança? E aí, para mim, isso é praxe independente do segmento. Eu preciso entender as competências de quem quer assumir posição de liderança. A primeira delas é liderança, a habilidade de você lidar com as pessoas e fazer a gestão de uma equipe. Segundo aspecto, divisão estratégica, entendimento e conhecimento de negócio para conhecer Sim. e fazer ações estratégicas. Terceira coisa, tomada de decisão, capacidade de você tomar decisão, foco no resultado e inteligência social, que para mim essa é a habilidade do futuro. Eu falo muito sobre isso. Sim. E quem aplicar ela no presente vai ter protagonismo e destaque em qualquer lugar. Essas são as competências. O que é que você faz hoje para desenvolver isso? Então, isso você falou. Livros que você lê. Mentorias que você faz comigo. Compartilhar conteúdo como esse. 100%. Compartilhar conteúdos de outras pessoas que já fazem, mas que mostram que você está consumindo algo que se conecta com aquilo que você quer chegar.
1000%. Porque isso vai fazer com que as pessoas enxerguem mais a autoridade. Eu chamo... tem um negócio que eu, depois de entender e começar a estudar, e para muitas imersões, eu entendi uma coisa que eu dei o nome de algoritmo simbólico. O algoritmo é o seguinte... Muito provavelmente, se você for ali no seu explorar do seu Instagram, no seu feed, vão aparecer conteúdos que você gosta. Às vezes, pode ser de sushi. Você gosta de sushi, vão aparecer receitas. Você gosta de carros. O meu tava aparecendo muita casa, que eu tava procurando para Alphaville. Casa. Pronto. Olha que legal. As pessoas nunca pararam para se perguntar por que é que sempre aparece isso. E é nisso aí que eu chamo de algoritmo simbólico. Porque se você gosta de sushi e fica aparecendo, é porque a machine learning do Meta, do Instagram, já faz uma leitura de que com aqueles traços, com aquela tonalidade laranja, aquilo ali é um salmão, por exemplo. E ali, se ele recebe, você dá uma curtida, o algoritmo já entende e procura. Cadê? Tem mais laranja aí? Vamos mandar. Tem mais salmão? Vai mandando, vai mandando. Isso faz com que você acha... que tá, nossa, como é que eles sabem que eu gosto tanto? É só você interagir, meu amigo. Mas, além disso, ele quer que você passe a maior parte do tempo aqui, mexendo na plataforma, etc e tal. E quando você faz isso, o algoritmo entende isso daí. Beleza, pega aqui sobre algoritmo. Agora vamos falar sobre símbolos, tá? Tem duas pessoas aqui. Vamos falar um negócio sobre estereótipo mesmo. Tá, eu e você. Se a gente perguntasse para uma pessoa aleatória que acabou de passar aqui, quem das duas pessoas parece ser mais inteligente? Só por estereótipo mesmo, vamos julgar. As pessoas vão responder você. Você concorda comigo? Tem alguns elementos aqui. Eu não estou falando que sou eu, mas óculos... Perfeito. É um aspecto interessante. Terno é um aspecto interessante. Perfeito. Blusa social... Isso daí são símbolos. Os símbolos, eles comunicam isso. Sim. Então, o óculos, a maioria das pessoas, a gente já faz meio que um pré-julgamento de que é uma pessoa que lê muito, isso transmite o intelecto. O blazer é uma pessoa que já tem mais autoridade. Então, quando eu uno as duas coisas, que é aí onde entra o algoritmo simbólico, na minha produção de conteúdo, tudo fica melhor. Porque o conteúdo vai ficando mais intencional. Se eu estou lendo um livro, que é o mesmo livro que o meu gestor está lendo, e eu posto... Isso pode gerar uma conexão. Rapport imediato. Imediato. O livro é simbólico. Ao mesmo tempo, eu já comecei a fazer alguns testes e eu comecei a reparar que em alguns stories, se alguém postou, por exemplo, uma praia e o próximo story de uma outra pessoa, e às vezes essa pessoa também está na praia, ele favorece. Eu já tenho vários prints assim que eu falei, cara, olha que doido. Um cara tirou uma foto no espelho e aí uma outra pessoa que eu sigo também tirou essa foto. Eles geralmente não aparecem na mesma sequência, mas aconteceu isso. Eu falei, peraí, deixa eu ver se isso é verdade. E aí hoje eu tenho um print com mais de 15 momentos que isso aconteceu. Então, existe esse negócio da machine learning da plataforma e tem a questão dos símbolos. É só você usar isso na sua produção de conteúdo. Cara, se eu postar livro, vai transmitir a mensagem? Agora, isso daí que você falou é muito importante. O que é que tá na tua rotina sem mudar? Não seja um personagem. Não vá, a partir de hoje, colocar um blazer achando que você vai poder cobrar mais caro simplesmente por isso. Não. Se desenvolva, mas principalmente, poste a sua verdade. Sim. Faça o marketing verdadeiro. Às vezes, todos os dias você treina, às vezes, todos os dias você dá um treinamento, às vezes, todos os dias você lê um livro, às vezes, você participa de uma reunião e muitas vezes isso não é transmitido na tua rede social. Mas chega no sábado, tem que ter o bumeranguezinho da cerveja abrindo. Cara, para pensar. Às vezes você está querendo uma nova oportunidade de negócio, quer transmitir mais autoridade, está reclamando que não tem, mas olha a tua linha editorial, olha o teu conteúdo. Funcionamento, né? Acima de tudo. Exatamente. Então, começa a olhar para, cara, o que é que eu tenho, exatamente o que você falou, o que é que eu tenho na minha rotina que vai ser simbólica para o meu algoritmo. Tanto o algoritmo da machine learning, mas também da percepção das pessoas. Sim. E aí eu posso trazer, eu estou fazendo uma leitura, eu estou fazendo um treinamento, eu posso usar isso através de uma foto, através de um vídeo, de um time-lapse. Os canais são inúmeros, mas eu pensaria muito para as pessoas que querem hoje se posicionar, pensar nesse lado. Como que eu posso criar um conteúdo intencional? Sim. O que está simbolizando isso daqui? Sim. E uma pergunta bem prática, assim, né? Quem quer ter sucesso nas redes sociais, o que é que precisa fazer? Postar Reels. Vamos lá. Essa resposta ela vai mudar o tempo inteiro, mas eu gosto de falar do fundamento. Que qual é o fundamento? As plataformas elas sempre vão estar em constante mudança. Hoje eu falei para você postar Reels. Pode ser que daqui a 2 anos essa resposta já não vale mais. Mas se você entender o fundamento, ela vai valer. Por que Reels? Porque hoje, se você postar um story e você tem 1.000 seguidores, você vai ter 1.000 visualizações? Não. Você não tem. Você vai ter um número menor. Se você postar um carrossel que você levou 3 horas para fazer ali no Canva, você vai ter 1.000 curtidas se você tem 1.000 seguidores? Não. Você vai ter, às vezes, 10 curtidas.
Mas, em contrapartida, se você posta um Reels e você tem 1.000 seguidores, pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer de você alcançar 1.000 visualizações? Pode. Pode acontecer de você Bem alcançar mais 1.500, 2.000? Então, quando eu olho para o fundamento disso, eu digo, aqui eu só entrego para uma parte dos meus seguidores, aqui eu entrego só para uma parte dos meus seguidores, aqui eu entrego para uma parte dos meus seguidores com chance de ir para mais pessoas. Onde é que eu vou focar? Então, por isso que o fundamento é postar Reels. Mas se amanhã tiver um novo canal que entrega para mais pessoas, é para lá que você tem que ir. Então, de uma forma prática, Reels é o melhor formato por 2 motivos. Primeiro, por tudo isso que eu expliquei, que é o melhor canal que está mais entregando, mas também o segundo, é a forma de você mostrar a melhor experiência que a rede social entrega, que é a junção da imagem junto com o áudio em um lugar só. E que vai ficar fixado ali, não nos stories que vai sumir em 24 horas. A live é bom? É, mas você também depende de ficar ao vivo. Já o Reels você consegue, por exemplo, aqui no podcast, a gente vai conversar por 2 horas e daqui podem surgir 10, 15 Reels. Ah, Marco, mas eu não sou chamado para podcast. Não tem problema, coloque seu celular no tripézinho, grave um conteúdo ali respondendo uma pergunta que você mesmo se mandou, sem o menor problema. Isso não é errado. Você tem que entender que você está fazendo um conteúdo intencional para ajudar as pessoas. Total. E uma pergunta, assim, o que é que a rede social mudou na tua vida? Nossa senhora, só tudo. Nossa senhora, muita coisa, cara. A primeira coisa foi a oportunidade que ela me deu de começar a me monetizar. Eu acho que é uma das coisas que todo mundo que vai para o mercado de trabalho é porque sabe que as coisas não vão cair do céu. E eu comecei a entender essa matemática básica. Eu falei, cara, eu tenho 100 seguidores. Se eu tiver desses 100 seguidores, um pagando R$1.000, que é possível quando você faz essa matemática, pô, eu acho que pode ser interessante. Às vezes, quem sabe eu estou fazendo mais dinheiro aqui do que no mercado de trabalho. Isso aconteceu por muito tempo. Então, a primeira coisa é isso. A oportunidade de você se monetizar foi o que me deu esse estalo. Segunda coisa, o alcance que eu posso ter para vendas. Eu vou só levar para o racional primeiramente. Depois eu vou levar para o que ela mudou, porque eu acho que é importante as pessoas não olharem para mim como uma pessoa, mas para ele é fácil, porque ele já nasceu com o celular na mão, blogueirinho. Não, cara. Foi, né? Foi literalmente intencional. Tanto é que o meu Instagram é Marcos Ferreira FT, de Marcos Ferreira Fotografia, porque quando eu criei esse Instagram 9 anos atrás, esse Instagram era para divulgar o meu trabalho como fotógrafo. Então, sempre foi intencional, de forma comercial. E aí, essa matemática que eu fiz lá atrás fez todo sentido. Eu comecei a divulgar o meu trabalho, é um alcance maior do que um alcance pessoal, porque ele é digital. Um post eu conseguia atingir 100 pessoas, por exemplo, e ali eu entendi que eu precisava dedicar mais força, porque quanto mais eu me dedicasse a crescer aquele perfil, mais vendas eu ia conseguir fazer. Entendi. E aí o resultado disso foi que eu tenho inúmeras coisas que eu posso falar, mas eu vou elencar algumas aqui. A primeira delas foi a questão do alcance da fotografia. Eu tinha muita dificuldade de vender os meus serviços na minha cidade, porque já era um mercado consolidado, eu era um garoto muito novo. Então, foi graças à rede social que eu pude ir para outros lugares do Brasil, porque as pessoas estavam me contratando pela minha competência, não pelo meu nome. Isso é incrível. Depois disso, foi onde eu comecei a viajar também, ser pago para viajar, para trabalhar, o que foi maravilhoso. Imagina você ser pago para viajar, é o que muita gente sonha, eu pude realizar esse sonho. E aí, entrando nos assuntos sonhos, foi isso que começou a acontecer. Conforme eu fui entendendo e tratando a minha rede social como um negócio, a gente desenvolveu a nossa agência, né? Eu, junto com meu sócio, João, a gente criou a OKBox, que em menos de 2 anos a gente já tinha se tornado uma das melhores agências da cidade, em questão de tamanho, de entrega, mais de 100 clientes assessorados, um escritório com mais de 100 metros quadrados, vários funcionários. Por conta da rede social, os primeiros clientes dessa agência vieram através da rede social, o serviço que a gente vendia era o serviço da rede social. Isso também abriu portas para que eu começasse a palestrar na faculdade que eu tinha estudado. Isso é maravilhoso, é surreal. E aí, com isso, a gente vai entrando em outros pontos que, conforme esse negócio e as vendas pelas redes sociais foram acontecendo, eu decidi ir mais para a área de infoproduto, de curso online, com o acontecimento da minha mãe. E aqui eu já quero deixar um recado para as pessoas, tá? Você hoje tem um Instagram e você hoje tem conhecimento. Se você transformar esse seu conhecimento num curso online, num produto digital, numa mentoria e unir o que você entrega aqui, colocar para as pessoas o conteúdo na rede social, parabéns, você encontrou a chave da liberdade. Marcos, com que certeza você diz isso? Eu não vou dizer da minha vida, eu vou querer que você pense num cenário imaginário. Esse cara aqui tem 1.000 seguidores e ele fala
para pessoas que querem aprender sobre vendas. E aí ele criou um curso online, porque ele já tem mais de 3 anos em vendas, é algo natural para ele, ele leu muito, ele se especializou, etc e tal. E ele criou um curso online de como melhorar as suas vendas. Esse curso custa, sei lá, R$250. Esse cara tem 1.000 seguidores. Se ele vender para 4 pessoas, ele faz R$1.000. Só que esse curso já está gravado. Ele pode vender esse curso a hora que ele quiser. Sim. E com isso, ele tem a possibilidade, se ele colocar uma meta assim, cara, eu quero fazer uma venda por semana, ele tem a previsibilidade de conseguir chegar a R$1.000 por mês. E disso ele consegue escalar, porque é um produto digital, não tem estoque. Então, para mim, a chave da liberdade hoje de um negócio é você conseguir ter uma rede social e produto escalável, um produto digital, a união disso aqui, você está livre. E foi isso que começou a me possibilitar para, no dia do aniversário do meu pai, ligar para ele e dizer, pai, o senhor já viajou de avião? Ele falou, não, meu filho. Falei, qual lugar que o senhor tem vontade de conhecer? Ele falou, Rio de Janeiro. Falei, então arruma a mala que a gente tá indo para lá. Ele não acreditou, tá no meu Instagram isso. E foi uma das primeiras conquistas que eu tive. Depois eu pude, na verdade, antes disso, eu tinha o sonho de viajar com os meus amigos de avião. E aí, é até legal contar essa história, porque eles estudavam para medicina na época do colégio. E eu dizia, cara, eu não vou ser ninguém na vida, cara, porque eu não vou passar em medicina de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, falava, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E olha que legal, né? Nesse período, eu precisei meio que me afastar um pouquinho deles, porque senão eu não ia, eu ia me sentir uma pessoa, tipo, eu não vou passar em medicina, então eu não vou ser ninguém. Então, eu fui buscar conhecimentos, me aprimorar, focar na minha carreira, focar na minha jornada, a ponto que, enquanto eles ainda estavam ali na faculdade de medicina, eu cheguei para ele e disse, cara, não é que o digital virou, velho? E eles eram os caras que faziam prints e brincadeiras minhas me chamando de blogueirinho. E é isso que eu quero contar essa história, mais para que as pessoas entendam que não guardo nenhum rancor, não, porque eles não entendem. Não tem a visão, Não né? tem a visão. Quem tem a visão são as pessoas que estão aqui. Mas se você olhar para o lado, para os seus amigos e falar, cara, eu vou começar a me posicionar, tenha certeza, vai acontecer isso. Eu fui chamado de louco, né? Você é exemplo disso. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é, beleza, isso aconteceu, mas e depois, Marcos? E a consistência nisso? E vencer isso? O que acontece depois dali? O que aconteceu depois dali foi, eu falei, nós somos um quarteto. Eu, Guilherme, né, que mora em Fortaleza, eu agora me mudei para São Paulo, e os gêmeos. Somos 4 amigos. E aí, nessa época, o Guilherme estava morando em Fortaleza, eu ainda morava em Recife, mas eu já estava fazendo as minhas vendas com os cursos online, com as mentorias, com os produtos digitais. E chegou o momento de eu dizer, cara, eu tenho um sonho de viajar de avião com meus amigos. Se vamos lá ver Guilherme, vamos fazer uma surpresa para ele. Os caras falavam, pô, velho, não dá, tá apertado aqui ainda. Eu falei, não perguntei dinheiro. Como é, amigo? Não quero saber disso não, vamos embora, vai todo mundo. E eles não acreditaram, eu tenho um vídeo também, tá na minha rede social. E aí a gente pôde ir para lá, foi maravilhoso, ficamos um dos um lugares de Fortaleza, um dos melhores restaurantes e tal. E aquilo ali fez com que eu começasse a entender, cara, é isso, sabe? Eu tô vivendo a minha verdade, eu tô me posicionando, eu não preciso ser blogueiro o tempo inteiro. Mas se eu tenho um talento, se eu tenho um conhecimento e eu coloco isso para as pessoas, tenha certeza, parte das pessoas vão se conectar. Sim. Porque se as pessoas apertam em seguir, é matemático, ela já se conectou, é você. Só tá faltando você mostrar um produto ali para ela para oferecer. E aí, as conquistas foram inúmeras, a realização do sonho de viajar com meus amigos de avião, a gente foi, realização do sonho do meu pai de conhecer o Rio de Janeiro. Minha mãe, desde adolescente, queria muito conhecer Gramado, nunca tinha ido, eu pude levar ela, tudo isso documentado nas redes sociais. Consegui realizar um grande sonho meu, eu já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes, mas eu queria, de fato, morar lá. E aí eu fui, inclusive foi até na pandemia, fiz a quarentena em Cancún, depois pisei nos Estados Unidos, morei lá, fiquei como nômade, fui para Las Vegas, Nova York, Califórnia, Los Angeles, Miami, na Disney. E quando eu estava na Disney, veja o quanto o Instagram é forte. Chegou uma loira maravilhosa e via que eu fazia análise de Instagram no meu Instagram, analisando o Instagram das pessoas. E ela mandou o Instagram dela, analisa o meu Instagram. E aí eu falei, cara, os Estados Unidos está interessante, mas eu acho que eu vou fazer uma análise presencial. E aí eu fui, essa loira maravilhosa, linda, perfeita, incrível, princesa, é a minha noiva hoje, que é a Bruna. E ela mandou para mim, eu analisei o Instagram dela, nutricionista, mas terminei analisando pessoalmente. Foi uma ótima análise, eu tive que fazer uma mentoria mais intensa, né? Passei 3 dias aqui em São Paulo. E aí fui. E já tá quanto tempo fazendo mentoria com ela? Vamos fazer uns 3 anos De aí mentoria, que a gente tá, né? De mentoria intensa, tá? Então, assim, foi uma grande realização da minha vida, foi uma mulher que me impulsionou muito e foi muito legal também porque a gente teve esse fit, eu acho que é super importante para quem empreende em casal ou para quem trabalha em casal.
trazer essa clareza, porque eu sei que pode acontecer esse lance do ciúme, para que você está querendo se expor, para que você está querendo, de assédio, disso, aquilo, outro, mas ela sempre acreditou no que eu fazia, tanto é que ela também queria se posicionar. E ela também é outro case meu, ela tinha 15 mil seguidores quando me conheceu e 6 mil reais era o valor quando eu perguntei para ela, quanto você gostaria de fazer com a nutrição? Ela falou, se eu fizesse 6 mil reais eu estaria muito feliz. Na época que eu conheci ela, ela não tinha feito uma venda pelo Instagram como nutricionista. Hoje, Bruna acabou de completar 99,6 mil seguidores. Provavelmente, daqui a 3 dias, a gente vai chegar a 100 mil seguidores no perfil dela. 100% orgânico, somente com as estratégias que eu ensino do social business. E também recebeu a plaquinha de 200 mil reais faturados em vendas como nutricionista. Então, assim, rede social muda vidas, cara. Eu posso passar o dia aqui, a sua história também. Acredito que tem muito impacto da rede social. Realizei o meu sonho nos Estados Unidos, realizei o sonho também de conseguir construir essa liberdade, sabe? De poder estar de onde eu quiser, eu tenho aqui a minha rede social, eu mostro o meu trabalho para as pessoas e parte dessas pessoas se conectam. E isso eu acredito que não é só o Marco que é capaz de fazer. A gente está com um exemplo de uma prova viva de alguém que há 3 anos atrás não tinha rede social e agora tem isso daqui. Qualquer pessoa que está assistindo, se começar a partir de agora, com o que a gente está ensinando dentro da nossa vivência, tem capacidade de viver a mesma coisa ou melhor. Total. Para a gente ir fechando esse episódio, que aqui a gente tem conversa para anos, né? tem. Eu acho que a gente vai gravar aqui, a gente volta de novo. Mas para fechar esse episódio, eu queria que você desse um conselho muito prático para quem está ouvindo a gente, daquilo que você acredita que as pessoas podem pegar esse teu conselho, esse direcionamento prático, que você me ajudou muito a transformar a minha comunicação cada vez mais prática, aplicável, de maneira muito direta. Uhum. Você me ajudou muito nisso. Sim. Qual seria o conselho que você daria para quem está ouvindo a gente hoje? Poste o seu conhecimento. Poste o seu conhecimento. Não tenha vergonha. Não ache que você sabe pouco. Eu já falei para as pessoas aqui, o que é pouco para você é muito para as pessoas que te seguem. Tenham plena certeza disso, porque quando você começar a postar, automaticamente você está começando a se posicionar. Muitas vezes você vai começar... Na verdade, isso é padrão, tá? Eu já... individualmente, eu já fiz consultoria de Instagram para mais de 100 pessoas, para centenas de pessoas. E o que teve de padrão das pessoas que começaram a se posicionar do zero é que elas começaram a receber interações de pessoas que elas nem imaginavam que iriam interagir com elas. Então, faça de uma forma muito simples. Eu falei aqui sobre Reels, seja direto, pegue um conteúdo, que é a joia, a cereja do bolo para você hoje começar a se posicionar. Comece a reparar quando você está numa roda de amigos ou conversando com seus familiares, o que quando você fala, as pessoas falam, caramba, eu não sabia disso. Nossa, isso aqui me ajuda. Nossa, eu não sei o quê. Esse daí é o seu melhor conteúdo para você começar a se posicionar na sua rede social a partir de hoje. Faz isso, que vai ser um grande marco para daqui a 1 ano, quando você ver esse podcast, você dizer, cara, valeu a pena. Total. Eu vou dar 2. Vai lá. Primeiro é te acompanhar. Né? O primeiro é te acompanhar, porque diariamente você posta... conhecimento aplicável, prático e que transforma. Eu sou um exemplo muito claro disso. Perfeito. Saí do zero, estou crescendo muito nesse sentido, tenho impactado. E o segundo que eu vou te falar é independente se você está ouvindo a gente e quer usar o Instagram para construir um negócio. Se você está ouvindo a gente e não quer usar o Instagram para construir um negócio, eu queria te falar o que eu falei na palestra que eu fiz na Universidade Paulista, na semana passada. Me chamaram para dar uma palestra e falaram o seguinte, a importância da liderança na construção de uma marca. E eu falei que muitas vezes quando a gente olha para a marca, a gente olha para produto, a gente olha para a empresa. E a importância que eu queria dar é para a tua marca. Existe uma marca chamada Marcos S.A. E que essa marca a gente precisa cuidar, posicionar e potencializar. E as redes sociais são os melhores caminhos para a gente conseguir fazer isso. Que de um jeito mais rápido, eu consigo mais impacto, mais resultado e, por incrível que pareça, com menos esforço. Perfeito. Porque é rápido de fazer isso. Muito. E, para fechar, eu quero te agradecer publicamente pela diferença que você faz na minha vida. Eu tenho muita gratidão a Deus pela sua amizade, pela sua vida. Muita gratidão pelo exemplo que você tem sido para mim. Você acompanha desde o começo, você me incentivou e você foi uma das pessoas que mais me impulsionou a falar. Não vou parar, você vai dar certo. Muita coisa que você foi fazendo. Tiveram oscilações ao longo desse tempo. As redes sociais também não são fáceis de lidar no dia a dia.
emocionalmente é complicado se você foca nos números, Exatamente. mas ela é muito poderosa se você foca nas pessoas. E Perfeito. algo que você falou pra mim que mudou muito é quando você for olhar pra câmera, você não tá olhando pra câmera. Você tá conversando com alguém que tá do outro lado. E quando a gente olha pra rede social, não é pra gente olhar pros números, mas as pessoas que estão atrás daquele número. Eu tenho uma frase que eu falo que é: se importe com quem, não com quantos. Para as pessoas que ficam preocupadas com o engajamento, ficam preocupadas com a visualização nos stories, para as pessoas que ficam preocupadas com se o Reels viralizou ou não. Se importe com quem, não com quantos. Se você se importar com quem e não com quantos, tenha certeza, os quantos vão vir. Sim. E eu quero te falar que você tem sido o herói da sua família. Amém. E eu sei o quanto isso significa para você. Amém. Amém. Você tem sido o herói de muitos profissionais Amém. e veículo de transformação e potencialização dessas Amém. pessoas. E você tem sido um herói também nessa minha construção. Amém. E o podcast de hoje era também para te honrar e te agradecer pela irmão. diferença que você tem feito. Amém. E sem sombra de dúvida, as pessoas que estão acompanhando aqui esse episódio também estão tendo as vidas transformadas através disso que você trouxe Amém. hoje. Amém. Que você continue forte, firme, que a sua esperança esteja em Deus. E se a sua confiança no trabalho que você faz. Porque essa combinação aqui, ela é de um verdadeiro herói. Obrigado. E que a sua escola de heróis construa e potencialize cada vez mais os heróis que já existem e os heróis que podem, inclusive, aparecer, inclusive com esse episódio aqui hoje. Amém, amém. Tá? Com o maior prazer. Eu agradeço do fundo do meu coração. Você sabe que você foi um cara super importante para mim na minha mudança para São Paulo. Deus faz as coisas de um jeito, para quem não sabe, pessoal, quando eu me mudei para São Paulo, eu passei por uma fase muito difícil de depressão e burnout, diagnosticada mesmo, por conta das redes sociais. Então, eu entendo 1000% tudo que as pessoas sentem quanto à rede social, mas absolutamente tudo. E quando eu decidi me mudar numa fase muito difícil, eu tava a 3 ruas de um cara que eu não imaginava que ia ser o cara que a gente ia estar aqui hoje se conectando, tendo essa amizade tão bonita e uma pessoa que eu quero tão bem a você e a sua família, você sabe que isso é verdadeiro. Então, agradeço por essa honra e saiba que você também foi combustível para esse cara estar aqui em pé. Obrigado mesmo. Privilégio, privilégio. Como é que as pessoas podem te acompanhar? Cara, quem quiser me acompanhar, eu não tenho Instagram. Meu Instagram é Marcos Ferreira FT, F de faca, T de tatu. Tá, vai ser um prazer acompanhar vocês lá. Se você veio do Profissional Cast, manda um direct lá, ó, Profissional Cast, dá uma olhada no meu perfil. Com o maior prazer, a gente vai analisar o Instagram de vocês, ver o que pode melhorar. É o canal principal que eu utilizo, mas em todas as redes sociais também é Marcos Ferreira FT. E é isso que eu faço, cara, é fazer pessoas se tornarem heróis da vida real, sabe? Com a mensagem que ela tem, com o conhecimento que ela tem, visando ajudar as pessoas, fazendo o mundo melhor mesmo, diante do que o Papai do Céu permitiu a gente viver. Pois é. Privilégio. Obrigado por ter Tamo vindo junto, aqui. tamo Se junto. você está vindo aqui pelo Profissional Cast pela primeira vez, queria dizer que toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo para você, falando sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. E hoje foi um jeito super especial. Através da rede social, você se posicionar também através de negócios ou de mundo corporativo, fortalecendo e cuidando daquilo que é importante para você, que é a tua própria empresa, a sua marca SA. Se você quiser começar a me acompanhar através do LinkedIn, é só colocar lá Rodrigo Barbosa. E se quiser acompanhar através do Instagram também, Rodrigo Barbosa IG. Se você quiser crescer e se destacar, você precisa se transformar no Profissional SA. E aqui no Profissional Cast, isso é o seu lugar. Até o próximo episódio. Caraca, foi bonito demais.